Mi, Fá, Mi. Repete. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, no oriente brilhou com estranho fulgor. Vou repetir, Veio a gente, até o final. terra, forte luz que do céu lhe Não tá me ouvindo? caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, Natal, Robson, tá me ouvindo? Natal, Robson, Natal, tá me ouvindo? é vindo ao mundo o Rei divinal. Então a estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 Vai aquela parte que vai, Natal, é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E com eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amém? Glória a Deus, louvamos ao Senhor, porque hoje, já estamos na véspera comemorando mais um aniversário do nosso Senhor Jesus, do nosso Rei Jesus. Então, já um feliz Natal. Amém? Glória a Deus, louvamos por este Natal de 2024. Até aqui, o Senhor tem sustentado sua igreja durante os anos, durante toda a história, a trajetória do seu povo, que podemos ver através da palavra de Deus. E glória a Deus, que fazemos parte deste plano precioso, que o Senhor enviou o seu único Filho amado, por amor de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, convido vocês a se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo plano precioso, Senhor. O Senhor sonhou com cada um de nós, Senhor, mesmo antes, Senhor, de estarmos neste mundo. O Senhor tinha planejado
de enviar o seu filho. E lá, Senhor, um dia, um bebezinho nasceu. O Senhor se humilhou, encarnado, Senhor. Se humilhou para alcançar a cada um de nós. Obrigada, Senhor. Pois sabemos que não merecemos, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. E o Natal, Senhor, que nasceu em nossas vidas, oramos também, Senhor, para que outros também, outras pessoas, o Natal venha nascer em cada coração, Senhor. Teu plano precioso venha se cumprir em cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que neste culto aqui, sabemos que outras igrejas estão comemorando, já comemoraram. E ó, Senhor, que o Senhor possa ver cada coração, Senhor. De nós realmente, Senhor, vivemos cada dia, Senhor, o verdadeiro Natal, Senhor. Viver os Teus planos, os Teus propósitos, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu vou pedir para minha irmã Priscila Brandão aqui me ajudar aqui com a leitura da Bíblia, aqui da palavra do Senhor. Com você. Vamos lá, meus irmãos, em Lucas 2, de 11 a 15. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos louvar o Senhor aqui? Continuando. Ó noite santa, ajoelhai, ouvi, os anjos cantam. Nasceu Jesus, nasceu o nosso Redentor. Cumprimente seu irmão neste momento. Você já falou com ele? Vamos louvar ao Senhor com alegria. O ano está acabando, tantas coisas vivemos. Vamos agradecer ao Senhor. Ó noite santa, de estrelas brilhantes, o Salvador nessa noite nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi, os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu. Quem? O Redentor. Amém. Nasceu. Obrigada, Jesus, pelo teu nascimento. Ele ensinou: amai uns aos outros, a sua lei sobre nós é o amor. A escravidão que nos trouxe o pecado
esmagou com um grito de dor. Se rendam, pois, a doce melodia e todo será adore, pois és Rei, Cristo Senhor, o grande, eterno poder e glória para sempre proclamarei seu poder e glória para sempre proclamarei. Cantemos mais uma vez, ajoelhai. Ajoelhai, ouvir os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu o Redentor, nasceu Jesus, nasceu o Redentor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aqui relembrar canções de Natal. E agora, surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Só que tinha uma forma mais, uma roupagem, né, diferente, né, Nessa? E louvamos ao Senhor. Obrigada aqui, ó, os adolescentes e já jovens. Os adultos, né, amigo? Obrigada, Levi, minha irmã Priscila, obrigada, Vanessa, obrigada, minha filha. Louvamos ao Senhor por mais um Natal, poder servir ao Senhor através dos cânticos e também, junto com os irmãos, adorar o Rei Jesus. Amém? Então, louvemos ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Amém? Ok. Vamos lá? In excelsis Deo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, ó. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória. In excelsis Deo, glória. In excelsis Deo. E povos. Povos, tribos, celebrai, glória a Deus também dizei, de
Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Mais uma vez, igreja, vamos lá. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Mais uma vez. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Mais uma vez, igreja, vamos. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Vamos. Último. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Muito bem, glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres. Sim, vinde a Belém, já movido de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos o nosso Senhor. Amém? Louvemos o nosso grande Deus. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendem louvor. A Deus dai-lhe glória, contentes reinamos. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Amém, queridos? Louvamos o nosso Deus. Podeis assentar por enquanto? Nós temos agora um momento de dízimos e ofertas. Você tem uma oferta especial, o Senhor já colocou no seu coração. Uma oferta de Natal. Em nome de Jesus.
ofertando, começando através da sua vida. E queremos dedicar, assim, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Vamos louvar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vou pedir, igreja, se coloque de pé. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Senhor, queremos entregar, Senhor, o nosso coração, Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Rei. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Agora só a igreja, uma igreja, coroamos? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
de pé, que eu já vou chamar o pastor Genivaldo, que esse é um momento também de intercessão, e aí ele já está com a palavra. Eu sei que muitos aqui já têm pedidos de agradecimento, de intercessão, né? Já estamos fazendo uma retrospectiva, uma reflexão de como foram todos os anos e o ano de 2024, fazendo aqui uma sondagem, pesando e louvando a Deus pelos livramentos, louvando a Deus pelo seu cuidado, pela sua misericórdia. Então, coloque-se diante do Senhor, consagrando esses últimos dias de 2024 e também já o ano de 2025. Todos os planos do Senhor venham se cumprir e as respostas do Senhor, né, venham conforme a sua vontade sobre nossas vidas. Amém? Pastor Genivaldo, por favor, para orar. Ó Deus, nosso Pai, engrandecemos o Teu nome, Jesus, pela Tua presença, pela grande manifestação de amor do Senhor que nos alcançou de uma forma muito pessoal, muito particular. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor levou a bom termo, o Senhor foi até as últimas consequências. Obrigado porque quando o Senhor estava mesmo na cruz, a maior dor do Senhor não foi outra, senão o ter que se afastar da comunhão com o Pai por alguns momentos. Ó Jesus, como o Senhor orou, dizendo: Pai, que aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ó Deus, que aquele anseio, aquela sede de permanecer na presença do Pai, do nosso irmão mais velho, que aquela sede também seja vista em nós. Como o Senhor mesmo disse: bem-aventurados os que choram, sentindo fome, sentindo desejo de estar mais perto de Deus. Como disse o teu servo salmista: como a corça anseia pelas correntes das águas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor desceu para ficar na nossa altura, que nós possamos ter o anseio de subir para estar na tua presença, de subir, meu Deus, para que haja o que houver, nunca abandonemos o teu altar, como teu servo Elias renovou o altar, como teu servo Jacó permaneceu na batalha e não largou o anjo, que também nós, nesta noite em que relembramos o nascimento, que também, meu Deus, esta chama viva, esta sede se manifeste em cada um de nós, porque como disse o Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Obrigado, Pai, porque aqui cada um vive uma realidade diferente, vive experiências diferentes, realidades emocionais, às vezes físicas. Não importa, Pai, é bom sabermos que o Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso bom e maravilhoso pastor, nesta noite, Jesus, leva-nos aos teus pastos verdejantes, as tuas águas tranquilas, e fala-nos, ó Deus, fala-nos, refrigera a nossa alma, pois oramos, Senhor,
colocando em tuas mãos todas as nossas petições, todos os nossos clamores, os nossos anseios, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que tu estás presente, de que tu és o Deus maravilhoso, eterno. Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma e te convidamos, Senhor, vem reinar em nós. Domina, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Nós rasgamos, Senhor, o nosso coração, rejeitando tudo que é contrário ao Senhor. E nós consagramos ao Senhor este lugar. Consagramos ao Senhor este tempo. E acima de tudo, consagramos ao Senhor as nossas vidas. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, pois oramos confiados e agradecidos. Amém, Jesus. Amém, Pai. Assentai-vos, meus irmãos. Abram as suas Bíblias e abrir a Bíblia, o livro que contém livros. Abrir a Bíblia já é ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E vamos abrir neste instante no livro de Mateus, capítulo 21, verso de número 37. Mateus 21, o verso 37. Gostaria de saber, há alguém que está passando este culto de Natal a primeira vez aqui nesta igreja, nesta noite? Tem alguém que nunca tinha vindo nesta igreja em um culto de Natal e está aqui conosco hoje? Ali há alguém, nunca tinha vindo, nunca tinha passado um culto de Natal aqui. Muito bem, tem outra pessoa? Não? Ok. Então eu vou pedir para o meu irmão Enzo. Enzo, vem aqui à frente. Enzo vai levar este pequeno livro para aquela nossa irmã, que está lá ao lado da irmã, a Dilma. Uma lembrança, minha irmã, este livro é uma biografia de um dos ex-pastores desta igreja, pastor Arídio Pinto Barreto. Ele foi pastor aqui por apenas 5 anos, mas foi alguém que fez um trabalho de gigante. Foram 5 anos que valeram por 50. Há um mês, quase 2 meses passado, ele esteve lá no nosso novo templo, em um dos cultos, e a irmã Creuza apresentou este livro juntamente com ele. E você receba, minha irmã, espero que seja útil. Aí conta a história de um verdadeiro evangelista, um verdadeiro missionário, hoje com 93 anos. Oramos para que Deus continue abençoando a vida do seu servo. Tem alguém entre nós que está fazendo aniversário hoje, dia 24, ou amanhã, dia 25? Teria? Não? Há alguém que faz aniversário no mês de dezembro e que está aqui hoje? Não é possível. A mesma faz aniversário hoje e o Enzo também. Alguém mais que faz aniversário neste mês de dezembro? Não? Não é o Enzo Ramon, é aqui o nosso... Cadê? Uma mão levantada ali. Ah, ok. Então vocês dois que são jovenzinhos, venham aqui rapidamente. Vão receber a biografia deste servo de Deus. Isso. Entrega para ela, Enzo. Ok. Muito bem. Deus abençoe vocês, espero que seja útil, tá bom? Vamos lá então, Mateus capítulo 21, verso
e 7. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. O nosso tema desta noite está aí na tela. Natal é a história do Deus que desceu para nos fazer subir. Natal, a história do Deus que desceu para nos fazer subir. Nós iremos orar. Quero pedir a alguns que receberam aí umas folhas, que fiquem atentos. Daqui a pouco vocês serão chamados e peço que venham rapidamente. Vão ficar 5 aqui ao meu lado direito e 5 aqui ao meu lado esquerdo, trazendo os papéis que receberam. Obrigado, Deus maravilhoso, obrigado pela bênção de termos a Tua palavra. E agora, Senhor, quando temos um tempo para refletir, para relembrar esta história que tem sido contada ao longo dos séculos, Senhor, faz-nos ser como aquela criança que gosta muito de história e que abre a mente e o coração para entender, e que assim, meu Deus, todos nós nesta oportunidade aprendamos mais do que com a cabeça, aprendamos com o coração e aprendamos com a decisão de colocar em prática. Nós te bendizemos, Senhor, e já te agradecemos pela tua palavra no teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, esta festa comemorando o nascimento de Jesus é uma festa que tem sido comemorada ao longo dos séculos. E algumas pessoas chegam a pensar: mas será que nós devemos participar desta festa? Porque a festa, por exemplo, de São João, nós não participamos. Porque a festa de São João é um escárnio. Foi quando Herodias, que estava aborrecida porque João disse que ela estava em adultério com Herodes, e ela pediu a cabeça de João Batista num prato. Depois de receber aquela cabeça do João Batista, ela jogou aquela cabeça na fogueira, porque era o aniversário de Herodes e ao redor do palácio tinha muitas fogueiras. E ela jogou aquela cabeça do João Batista e deu um grito: viva aí agora, João Batista! Então, dessa festa nós não participamos. E por que nós participamos da festa do Natal? Porque nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque o Natal foi festejado no céu e na terra. Quando Jesus nasceu, Deus mandou um coral de anjos que começou a cantar glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra para com os homens com quem Deus tem boa vontade. Os anjos no céu celebraram, os pastores se alegraram. Aquela festa foi celebrada não apenas no Ocidente, mas também no Oriente. Do outro lado do mundo, na mesma hora, apareceu uma estrela diferente de todas as outras estrelas. Pastores empreenderam a viagem ao longo de 4 meses até chegar onde Jesus estava. Portanto, é uma festa que nasceu no coração de Deus. Glórias a Deus, é glória no céu e paz na terra entre os homens. O Natal não é uma festa gastronômica,
É verdade, pode ter boas guloseimas, pode ter um momento para comidas. O Natal não é presentes, pode ter troca de presentes. O Natal pode ter um momento especial em família. Porém, o que Deus espera é que entendamos que Natal é a luz de Deus raiando na terra, a luz de Deus trazendo luz na terra, trazendo luz na escuridão. Como diz a Bíblia, o Salvador prometido, o Messias chegou entre nós. Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho. Ele, o Senhor Jesus, Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso livre acesso a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vamos ver quando Deus quis tirar o seu povo lá do Egito. E Deus então falou com Moisés. E Deus disse: eu desci para o livrar das mãos dos egípcios e para o fazer subir. Assim como Deus desceu para tirar os judeus da terra do Egito, da mesma forma, Jesus desceu para tirar a todos nós das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto que resume, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Natal é um presente de Deus. Natal é Deus dando Jesus para nos dar o presente da vida eterna. Antes de seguirmos nos aprofundando, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições do texto bíblico. O livro de Mateus, no capítulo 1, traz para nós algumas verdades, revela ou faz saltar algumas verdades. Capítulo 1, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 25, diz que José não a conheceu sexualmente, enquanto ela não deu a luz ao seu filho Jesus. Ou seja, isso tira a ideia de que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Maria teve a sua vida normal, a sua vida regular de mulher casada, logo depois do nascimento de Jesus. Então diz o texto que José não a conheceu, não se envolveu sexualmente com ela, enquanto ela estava gestando, enquanto ela estava naquele processo. Um outro destaque, que o menino nasceria em Belém. É maravilhoso saber que Isaías, quase 1000 anos antes, disse que seria assim, e assim aconteceu. Mais tarde vamos ver, quando Jesus agora já está com 12 anos, os pais esquecem Jesus lá em Jerusalém. Eles estão voltando para Nazaré sozinhos. E onde está Jesus? Eles estão procurando Jesus no lugar errado, e assim continuam fazendo muitas pessoas ainda hoje. Outro destaque é no capítulo 2, verso 11 de Mateus, dizendo que aqueles reis orientais que vinham durante 4 meses seguindo a estrela, em algum momento também eles deixam de olhar para a estrela e vão para o palácio do rei. Não, já chegou aqui, não precisa mais, e foram para o palácio do rei.
eles estavam mais uma vez procurando Jesus no lugar errado. Finalmente, quando eles saem, buscando a direção de Deus, diz o texto, verso 11, verso 9, eles mais uma vez voltam a ver a estrela, e a estrela os leva exatamente para a casa, não mais a manjedoura, mas para a casa onde Jesus estava. Capítulo 2, verso 11, entrando na casa, agora estes reis orientais entram na casa, e entrando adoram, não a mãe, diz que eles se prostraram e adoraram o menino. Quando eles saíam e iam levar esta informação para Herodes, encontramos o menino, apareceu um anjo dizendo para eles, não volte pelo mesmo caminho. Quem se encontra com Jesus não pode continuar na mesma vida. É uma nova criatura e vai andar no novo caminho. Mudando de livro para Lucas capítulo 2. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Jesus é o filho unigênito do Pai e primogênito de Maria, significando que Maria teve outros filhos, como nós sabemos. Ainda em Lucas 1:21, chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o último destaque, Lucas 1:23, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Nosso Deus, ele esteve e está conosco. Como nós sabemos, Deus fez a promessa. E então, profetas foram enviados. Deus mandou Noé com a sua arca, mas os homens, as pessoas não quiseram Noé com a sua arca, desprezaram. Mais tarde, Deus mandou Moisés com as tábuas da lei, e mais uma vez os homens desprezaram. Deus então mandou Davi com os seus salmos, o 23, o 21, porém, também desprezaram a Davi. Deus mandou Jeremias com seu choro, e diziam, que profeta chorão, e como ele só anuncia coisa ruim, e também desprezaram a Jeremias. Deus mandou Ezequiel com as suas visões, como a do vale de ossos secos. Deus foi mandando visões através do seu servo. Mais tarde chega João dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mas mais uma vez o desprezaram. Finalmente, diz o texto, por último, depois de que todos foram enviados, por último, Deus, na plenitude dos tempos, mandou Jesus. Sim, profecias foram feitas. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Daniel, que temos refletido tanto, pensando no capítulo 2, a estátua simbolizando 5 impérios, o capítulo 7, falando de outros 4 animais, também representando os próximos impérios. Aqueles impérios trouxeram contribuições para que chegasse a hora do nascimento de Jesus. Por exemplo, quando os judeus foram levados para a Babilônia, lá eles foram curados da idolatria. Os judeus podem ser acusados de tudo, mas eles foram curados da idolatria. Mais tarde, Deus usa o ministério persa, e o ministério persa é usado por Deus para reconstruir o templo. Uma outra contribuição maravilhosa. Mais tarde, Deus manda e permite a vinda do mundo grego. E este mundo grego agora contribui dando uma língua. A partir de agora tem uma língua única no mundo. Era Deus no silêncio, trabalhando. 400 anos, chamado período interbíblico, parecia que Deus estava em silêncio, que Deus estava parado. Porém, a Bíblia diz que Deus estava
trabalhando. Chega então este tempo do Império Grego, e o Império Grego contribui primeiro com a língua grega, contribui também com a democracia, contribui com a própria filosofia, porque Platão vai dizer e conceber: existe um Deus. A filosofia cria dentro do homem um vazio, falta alguma coisa. Começava a haver uma fome de Deus. O mundo grego contribuiu com a democracia, com a filosofia, com a educação, com uma moral. Mais tarde Deus permite o Império Romano. E o Império Romano agora tem um governo único, uma moeda única, estradas que ligam tudo a todos. Neste tempo os judeus encontram força, porque no Império Romano havia um imperador, mas era permitido ter reis diversos. E para os judeus era o rei Herodes, um rei que, apesar de mau, de fazer coisas más, foi um rei, por exemplo, que reformou o templo, foi um rei que trouxe muitos benefícios, tudo aquilo preparando para a chegada do Messias. Por exemplo, com a permissão de criar sinagogas no império todo. Agora não era mais apenas um templo, mas agora em vários lugares, nos grandes lugares, tinham sinagogas. Uma outra grande contribuição, a Septuaginta, a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. Agora as pessoas podiam ler a Bíblia. Tudo isso era um preparo para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. E eu quero convidar agora alguns irmãos aqui à frente. Vocês que receberam as folhas, rapidamente venham aqui à frente. Porque quando nós pensamos neste Jesus maravilhoso, como dissemos, foi na plenitude dos tempos. E quando Deus deu uma língua única, isso, de 1 a 5 aqui, de 6 ao 10 aqui. Quando Deus então permite isso, Deus começa a fazer uma ponte de acesso. E eu gostaria de nesta noite resumir com vocês. Isso, podem vir. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Agora podem virar para trás, por gentileza, fica só para vocês. Ok, está certinho na sequência. 7, 8, 8, 9, cadê? Vira o outro lado, vira, isso, para o outro lado, muito bem. Aqui então estão estes meus irmãos. Uma linda equipe. E vocês nesta noite são os vasos, os instrumentos que resumem o ministério de Cristo na terra. 7 figuras do ministério de Cristo na terra. Desculpe, 10 figuras do ministério de Cristo na terra. Quais são estas 10 figuras? A primeira está ali com a minha irmã Eliana. Irmã Eliana, quando você olha esta figura, vou ver se eu tenho aqui um outro microfone aí, nosso povo do som. Estou com o amarelo. Irmã Eliana, quando você pensa nesta primeira figura, o que é que vem na sua mente? A salvação. Sim, pensando no ministério de Cristo, 7 figuras, esta primeira figura simboliza para você a salvação. O que você poderia dizer sobre esta figura? Que é a
manjedoura, onde Cristo nasceu. Começando então com A manjedoura, iniciativa de Deus, acessibilidade para todos. Ele veio para todos. olha aí, a iniciativa de Deus. Estávamos todos nós perdidos, mas Deus tomou a iniciativa. E eu gosto muito dessa figura, irmã Eliana, porque poderia se esperar que Jesus nascesse no palácio, que Jesus nascesse na casa do sumo sacerdote, que nascesse em um lugar distante para as pessoas fazerem uma peregrinação. Mas Jesus foi nascer em um dos lugares considerados na época como um dos piores lugares. Havia uma palavra, né, como Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa de Nazaré? Tem um motivo, não vou mencionar agora, mas o fato é que era tido como um dos lugares não tão recomendáveis. Mais humilde. E Deus então escolheu esse lugar acessível, em que aqueles pastores que trabalhavam na noite puderam ir ao encontro de Jesus. Lá em Lucas 2, verso 7, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Diz que Jesus estava envolvido em panos. Eu fico pensando que panos seriam aqueles daquela época que enrolou o Filho de Deus. Mas mostra ali o primeiro momento de Jesus menino. A segunda figura já é uma figura com um tempo bem maior depois. Passaram-se quase 12 anos. Que figura é essa e o que é que vem aí na sua mente, minha irmã? É a figura da carpintaria, né? No caso, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que trabalhar, né, pastor? Ele se aprimorou. E como nós todos temos que, né, ter nosso trabalho, batalhar todos os dias pelo nosso pão, ele também trabalhou, ele deu um exemplo, né? Mesmo como filho de Deus, ele se fez um de nós, e tinha que se manter aqui, né? Então, essa figura da carpintaria me faz refletir isso. Muito bem, e aí estamos destacando, né, essa humanidade de Cristo. Jesus, como homem, se identificou em todos os sentidos. Alguns fazem perguntas, né? Será que Jesus fazia isso, aquilo, outro e tal? Jesus se fez homem, ser humano, em todos os sentidos. Ele se identificou conosco, ele procurou cuidar da sua mãe, não é? De forma que, vamos dizer, dos 12 aos 30, Jesus trabalhou para o sustento da sua família. E no início ele era o filho do carpinteiro, mas no decorrer da história diz que ele era o próprio carpinteiro. E é por isso que os irmãos ficaram meio enraivecidos, porque Jesus saiu de casa e acharam que Jesus estava então, vamos dizer, desprezando a mãe e a família, não estaria mais trabalhando para o sustento da casa. Bem, passam-se os tempos e nós temos uma terceira figura. Que figura é essa, irmão Fanuel, e o que é que nos relembra? A figura representa o batismo. Jesus nasceu, cresceu, trabalhou como carpinteiro, mas ao início do seu ministério ele precisou cumprir toda a justiça, que está lá no Mateus 3,13, versos 14 e 15 também. Era necessário cumprir toda a justiça, ou seja, passar pelo batismo. E aqui, como nós temos no cartaz, né, as 3 palavras: obediência, ordenança e pertencimento. Obediência porque ele cumpriu a justiça, passou pelas águas. Ordenança porque depois, mais tarde, ele deixou as 2 ordenanças para nós: o batismo e a ceia. E todo aquele que nele crê agora também tem que passar pelo batismo. E aí vem a palavra pertencimento, ou seja, agora nós pertencemos ao Senhor Jesus, pertencemos à família
de Deus. Muito bem, vocês veem nesse batismo aí, eu tive o privilégio de ir lá no Rio de Jordão e batizar algumas pessoas. Quando se vai na caravana, todos da caravana, sendo crentes ou não, pode escolher se batizar nas águas do Jordão. Então ali eu fui batizado, ali também batizei, não apenas crentes, mas também pessoas não crentes, no lugar aonde Jesus cumpriu a ordenança, e ele disse que nós devemos também fazer, cumprir, né, se batizar. E se Deus permitir, no dia 31 teremos aqui alguns batismos. Então Jesus, antes de começar o ministério, ele se batizou. E aí vamos para a quarta figura. Qual é essa figura, meu irmão Alexandro? O deserto. O que é que a gente pode aprender com o deserto? Uma outra etapa do ministério de Jesus depois do batismo. Bom, ali o mestre venceu a condição humana, né? Ali, tanto é que é vitória. Ali ele teve vitória, ali ele foi tentado e ali ele obteve vitória, conforme está aqui, ó. Direção do Espírito, Bíblia e oração, né? Ali a lição que ele nos deixa é que se ele venceu as tentações, né? Se tivermos essas lições, nós também podemos vencer. Muito bem. Quando vejo aí esta vitória de Jesus no deserto, Jesus mencionou 3 versículos bíblicos de Deuteronômio. Quando Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Quando Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele estava recitando a Bíblia. Ou seja, Jesus, o nosso Jesus, aqui na terra, ele venceu usando a Bíblia. Venceu buscando a vida de oração. E finalmente chegamos à quinta figura. Irmã Regiane, qual é essa figura e o que é que nos ensina? A quinta figura representa a sinagoga, a importância das disciplinas espirituais. Jesus, ele não só venceu, né, as tentações com a palavra, mas ele ensinou essa palavra. E a importância da gente ter essa palavra guardada no nosso coração para também vencermos as lutas. Quando pensamos na sinagoga, lembramos da prática da vida cristã. Esse versículo, Lucas 4,16, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga conforme o seu costume e levantou-se para ler. Era um costume de Jesus ir à sinagoga. Um costume de Jesus ir à igreja. Nós devemos ter bons hábitos. Jesus tinha um hábito bom, o hábito de ir na igreja. O hábito de, indo na igreja, aproveitar para ler a Escritura. Que lições maravilhosas para todos nós. Já vimos 5 figuras. Qual é a primeira, irmã Eliana? A manjedoura, a carpintaria, o Rio Jordão, o deserto, a sinagoga. Qual será a 6ª figura? Fala para a gente, irmão Adelson. A 6ª figura é a cruz. A minha cruz simboliza o sacrifício de Cristo por nós, o nosso passaporte para a nossa eternidade. Ele cumpriu todos os seus mandamentos e o sacrifício pelo amor de toda a humanidade. Então, quando nós pensamos neste Natal, precisamos lembrar que o Natal conta a história de Cristo, desde o seu nascimento, o seu trabalho como homem, a sua dedicação, a sua vitória, mesmo na hora da luta, e finalmente ele chega à cruz. Ele paga o preço. Mas depois da cruz, terminou?
Vocês, igreja, podem me dizer qual seria a 7ª figura do ministério de Jesus? Estamos dividindo em 10 partes. A 6ª é a cruz. Qual seria a 7ª? O que é que a gente pode aprender? O que é que a gente pode aprender com a cruz vazia e o túmulo vazio? Microfone. Microfone. Que ele venceu a morte. E nós também vamos vencer a morte. Ou seja, a morte de Jesus foi exclusiva, mas a ressurreição é inclusiva. A ressurreição é inclusiva. E um dos grandes privilégios que tive nesta vida de poder ir lá no sepulcro onde Jesus foi sepultado. E lá ver ali uma placa ao lado, ele não está aqui, ressuscitou. Todos os outros líderes continuam mortos. Todos que morreram continuam mortos. Mas o túmulo do nosso Jesus esteve e está vazio. A diferença é que ele morreu, é morte única, foi exclusiva, mas a ressurreição é inclusiva. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Bem, até o túmulo vazio foi fácil. E qual será a 8ª figura, hein, irmão Davi? Montes das Oliveiras. O que é que a gente aprende no Monte das Oliveiras? Me recordo assim que Cristo, ele buscava refúgio em oração, buscando a presença de Deus. Ele, mesmo sendo Deus, precisou buscar a presença do Pai. Isso nos mostra da necessidade da humanidade dele. E o importante é que nós também devemos aprender com ele que precisamos, né, não nos achar, pensamos que somos os crentes tal. Precisamos de Deus, precisamos buscar, precisamos nos humilhar diante do Senhor, entendeu? E pedir força para estar firme, né? Para estar preparado para mais um ano, né? 2025 se inicia, então vamos pedir a Deus força. E Cristo pedia isso no Monte das Oliveiras, força a Deus para chegar até a cruz, né, para chegar até o dia da nossa salvação. Muito bem, igreja, ele disse, Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus buscava refúgio, nas horas de angústia, chamava os seus 3 melhores amigos e ia orar. Antes de ir para a cruz, ele estava no Monte das Oliveiras. Mas qual é a lembrança que nós temos? Além de tudo isso, o que foi que aconteceu quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras depois de ressuscitado? Você pode se lembrar? Quando Jesus, depois de ressuscitado, convidou os seus discípulos, se reuniram, e Jesus começou a ser elevado aos céus. E os anjos, vendo Jesus subir, os discípulos ficaram olhando para Jesus. E os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer novamente. Ele virá para nos buscar. Portanto, o Monte das Oliveiras mostra Jesus agora saindo aqui desta terra. Veja só, até aqui Jesus nasceu, Jesus viveu, realizou o seu ministério, Jesus morreu, ressuscitou, ficou com os discípulos ainda por 40 dias e foi elevado às alturas. Terminou o ministério de Jesus. Qual é a 9ª figura? Qual é? A 9ª figura é um cajado e a palavra companhia. A companhia de Jesus. Para aquele que crê em Jesus terá sua companhia eterna.
E o cajado simboliza a condução das ovelhas. Irmãos, esse Jesus que subiu, ele não esqueceu a igreja. Hoje, este Jesus que morreu, o Jesus do Salmo 22, hoje ele é o Jesus do Salmo 23, o Jesus do cajado, o Jesus que está conosco. Não pense em cajado para bater, mas pense no cajado com a ponta arredondada para que o pastor muitas vezes coloca no pescoço da ovelha, e eles dois vão caminhando como se houvesse uma comunhão entre ele e a ovelha, de tal forma, irmãos, que hoje Jesus, o nosso bom pastor, está conosco. Quando a gente ler o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, não preciso temer, ele está comigo. Quando nós lemos o livro de Hebreus 7:25, diz: hoje Jesus vive para interceder por nós. O que é que ele faz em nosso favor? Ele vive para interceder por nós. E finalmente temos a 10ª figura. Qual é a 10ª figura, irmão Luciano, e o que é que significa para nós? A 10ª figura é a coroa. O significado até hoje é que ele chegou ao ponto máximo de comandar tudo e todos. Coroa significa glória. Ele alcançou a todos quanto os procurou. Apesar de que muitos até hoje não aceitam, mas é o único Deus e é o único que merece a coroa da glória. Usou 2 coroas, uma de espinho e hoje a eterna. Este Jesus que sempre existiu, que um dia nasceu na manjedoura, que trabalhou na carpintaria, este Jesus maravilhoso que foi batizado para iniciar o ministério, que foi provado, e diferente de Adão, que estava no paraíso, ele mesmo no deserto foi vencedor. Aqui na terra ele procurou viver como um verdadeiro crente, praticando as disciplinas espirituais. Finalmente deu a vida dele, morreu, mas não ficou morto, ressuscitou, está vivo. Ele subiu aos céus, preparar lugar especial. Enquanto isso, ele continua conosco, sendo nosso pastor, nos conduzindo. Mas um dia, ele voltará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Coloquem, por favor, as figuras ao contrário. E eu quero saber se tem algum irmão, alguma irmã, que pode vir aqui à frente e dizer: as 10 figuras do ministério de Jesus são as seguintes. Queremos oferecer um pequeno mimo para aquele que vier. Quais são as 10 figuras? A última está ali na tela, né? Mas as 10, quais são? Alguém levanta e vem? Não? Nenhum? O Lindson, vem aqui, missionário Lindson. Uma salva de palmas, por favor. Ele nem disse ainda, mas só ter levantado já merece. Vamos lá então, Lindson. Quais são as 10 figuras do ministério de Cristo? Como é que a gente pode resumir o ministério de Jesus em 10 partes? Manjedoura. Pode olhar para o povo e dizer. A manjedoura, carpintaria, o Jordão. Eu vou associar, né? Isso. O deserto, aí a sinagoga, a cruz, o túmulo vazio, o Monte das Oliveiras, o
cajado e a coroa. Aí! Será que ele está certo, gente? Parabéns, Lindson. Só que este mimo aqui é para você compartilhar com a sua esposa. Parabéns, Lindson. Permaneça um pouquinho só. Jesus, como sabemos, é mais do que apenas um menino que nasceu. É o Deus eterno, o Rei dos Reis. E quando dizemos que Jesus é o Rei dos Reis, estamos pensando em lealdade. Assim como no casamento fazemos votos matrimoniais, espera-se que o homem seja fiel à mulher, que a mulher seja fiel ao seu esposo. Jesus, o Rei dos Reis, espera de nós lealdade. Ele espera que nós não tenhamos outros. E outros hoje não são apenas ídolos na parede. O grande problema hoje é o eu, a egolatria. Quando dizemos que Jesus, ele é o Rei dos Reis, estamos pensando em nos submeter à autoridade dele. Quando pensamos que ele é o Rei dos Reis, estamos pensando que nós somos os servos, e servo faz do jeito dele, isto é, do Senhor. Servo faz do jeito do seu Senhor, não do jeito dele. Quando pensamos que Jesus é o nosso Senhor, me ajudem todos juntos. Jesus, como nosso Senhor, deve reinar em todo o nosso ser, fazendo o quê? Vamos lá todos juntos. Primeiro, em nossos relacionamentos sem rancores, sem raiva. Segundo, em nossa visão do dinheiro, sem egoísmo, sem avidez pelo conforto, pela última novidade. Terceiro, em nossa seletividade dos divertimentos, dos programas de televisão, das músicas, dos sites, etc. Ele é Deus e ele faz diferença no que pensa, no que acha, no que ensina, no que quer. Quarto, em nossa guarda contra a pornografia, contra a imoralidade. Tudo aquilo que eu sei que vai me sujar, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu digo, Deus, isso está fora da minha vida. Deus, eu me policio para não me contaminar. Veja só que tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que Deus espera que nós façamos. O Natal nos ajuda a olhar para Jesus como nosso Rei maravilhoso, também na observância quanto aos claros preceitos de Deus em sua palavra. Os absolutos de Deus não podem ser negociados. Ou seja, não pensamos apenas numa criancinha indefesa no bercinho, na manjedoura. Mas pensemos no Jesus, pastor que está conosco ainda hoje, no Jesus, Rei dos Reis, que virá brevemente nos buscar. Eu encerro convidando a todos para ficarmos de pé, e nós iremos ler esses dois acrósticos que tive o privilégio de fazer algum tempo passado. Gosto deste acróstico do nome Jesus. Podem ler comigo? Jesus, jamais estarei sozinho um segundo. Natal, não há outro caminho. Alma cansada, alma cansada, vem como estás. Tua alma estará garantida aqui e na eternidade. Lágrimas, tristeza, nunca mais. Que seja assim, que Deus nos ajude.
E para estes 10 que vieram nos ajudar, uma salva de palmas, Deus abençoe, parabéns. Lembrem-se, as figuras de Cristo, o que foi que eu representei em 2024? Que Deus nos ajude. A nossa equipe vem à frente, eu creio que eles vão mandar vocês ficarem de pé, então vocês já permanecem de pé um pouquinho, daqui a pouquinho, depois que eles cantarem, nós faremos o momento final, e assim estaremos nos despedindo nesta oportunidade. Aproveito para relembrar que nestes próximos dias, durante todo o mês de janeiro, inclusive domingo que vem, todos os nossos cultos será aqui na Tiago Ferreira, tá bom? Que Deus nos ajude. Estão perguntando sobre as quartas-feiras, amanhã 25 e depois dia 1º. Nas quartas-feiras nós não teremos culto. Nosso culto da semana está sendo hoje, nesta noite especial, que estamos aqui comemorando o Natal. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro da igreja, é o centro das nossas vidas, que seja o centro da nossa família, de todos os planos, tudo seja por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? Louvemos ao Senhor através dessa última canção. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, tu és o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Nada mais
é o centro? Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. simplesmente Jesus. Jesus, que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus. Você pode aplaudir o nome sobre todo nome, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém, meus irmãos. Chegando aos momentos finais, louvamos ao Senhor Deus, que prometeu, lá no momento mais terrível, a maior crise, Ele prometeu: um dia vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Passou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Este menino que nasceu, 1000 anos se passaram, 2000 anos se passaram, e ele continua sendo o rei, o pastor que está nos conduzindo. Mas quando tudo isso aqui terminar, ele continuará pelos séculos dos séculos dos séculos, sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e com ele estaremos para sempre. Isso é Natal, um acontecimento do passado, que se repete hoje, e que louvaremos pelo acontecimento para todo sempre e sempre. Uma salva de palmas a este Jesus glorioso, que morreu, que ressuscitou, que está vivo aqui conosco e que um dia virá nos buscar. Que Deus abençoe a você que está conosco. Nós temos vários irmãos viajando, espalhados em vários lugares, que estão assistindo agora, onde você estiver, meu irmão. E para todos que estão aqui, nós desejamos a cada um feliz Natal na presença de Cristo. Deus abençoe a todos, um abraço. Podemos ir para os nossos lares, que seja um tempo de alegria. Encontre motivos para agradecer a Deus. Nada mais importa? Vamos lá? Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus.